Existe uma maneira de você estimar a transformada Z a partir de uma função de transferência IS e vice-versa. Vamos apresentar três métodos. No método 1, dado que você conheça a função de transferência em S, por exemplo, um G de S, calcula-se a resposta contínua no tempo, um G de T. Posteriormente, eu vou estimar, então, usar a transformada de Laplace inversa. Após isso, eu vou utilizar a definição da transformada Z. Você já conhece, dado por essa expressão ou essa equação. No segundo método, eu vou estimar a transformada G de Z por meio de tabelas. Existem tabelas para algumas funções de transferência em S, e aí existe a sua equivalente em Z. Veremos isso. No terceiro método, dado que eu tenha uma função de transferência em G de S, onde eu tenho um numerador aqui escrito por N de S e um denominador escrito por D de S, vou utilizar a equação aqui que está estabelecida para a transformada Z, lembrando que eu vou ter P como raízes da equação de D de S, do denominador, isso aqui é muito importante. Veremos aqui com detalhe como estimar a função de transferência em Z, dado que eu tenho G de S por esse método. Vamos usar então um exercício como exemplo para ilustrar os três métodos. Nesse exemplo, a função de transferência é dada por G de S aqui. Bem, no primeiro método, lembrando que eu vou fazer uma transformação para contínuo no tempo, faço uma equivalência dela para discreto no tempo e a partir de então, usando a definição da transformada Z, eu estimo tal função de transferência em Z. Então, aqui, primeiramente, eu faço frações parciais dessa função de transferência, S para S mais 2 e S mais 3, que são as raízes, aqui já está no formato racional. Estimo A, estimo B, que são calculados os seus valores 1 e menos 1. Vocês já devem saber como é que esse procedimento é realizado e usa a tabela. Então, que tabela é essa que é equivalente para a função discreta no tempo? Nós temos que exponencial de menos AT. Na verdade, esse T minúsculo. Aqui está a função G de T, exponencial, então, menos 2T. Lembrando aqui, será o A. Aqui será o outro A. Então, exponencial de menos 3T. Aqui existe a seguinte equivalência. O T ele pode ser representado por K, um número natural, e T, que é o tempo de amostragem. Então, essa é uma aproximação bastante usual. Nós temos, então, aqui que é menos 2NT. Lembrando, aqui também pode ser representado, ao invés de K, o N. Então, você vai utilizar a transformada, a definição de transformada Z, então a função G de T, Z menos N. Substituo o G de T aqui, faço uma expansão em que vocês já sabem como realizar. A cada valor de N eu vou tendo esse somatório. Aqui fica de um lado a função exponencial de menos 2t e aqui do outro lado a exponencial de menos 3t. Fazendo a substituição desse somatório por isso aqui, a gente já apresentou anteriormente, nessa parte que a gente denominou de primeira parte 1, na verdade. Temos essa função de transferência representada para cada, mas a gente não deixa nesse formato. Lembrando, eu tenho que desenvolver essa função de transferência. Então, realizando manipulações algébricas, chegamos nessa função de transferência em Z. Eu também posso usar a tabela aqui, não tem problema, existe um equivalente. Então, por exemplo, já adiantando um pouco, eu tenho que 1 sobre S mais A, o seu equivalente em Z seria Z sobre Z exponencial de menos AT. Se eu fizer isso daqui, 1 sobre S mais A,
está aqui, ó. Nós temos, então, apenas a substituição do A. Então, eu tenho Z sobre Z menos exponencial de menos 2t. Da mesma forma que aqui seria o A. Ou seja, cheguei no mesmo resultado acima. Bem mais rápido, não? Aqui tem a transformada, algumas transformadas, algumas funções de transferência bem conhecidas em Laplace e seu correspondente em Z. Essas duas páginas eu até recomendo que vocês possam imprimir para ter essas tabelas ao lado, enquanto realizam os diversos exercícios e exemplos que foram indicados na aula. No segundo método, como também a gente apresentou agora no final, existe a tabela de GDS. Só que essa tabela aqui ela é um pouco mais direta. Porém, nem toda hora, lembrando que vai ter uma tabela específica para cada caso. Vai ser muito difícil. Mas, por coincidência, aqui eu tenho como escrever dessa forma. Então, S mais 2, S mais 3 são as raízes. B, o A igual a 2, B igual a 3. Aqui eu tenho o numerador, aqui eu tenho as funções, as raízes no denominador. B menos A no numerador. Então, diretamente aqui na função, nós temos a seguinte. Eu vou voltar aqui para mostrar que existe uma função, por coincidência, para essa transformada Laplace e sua equivalente em Z, que é a mesma no final anteriormente dada. Então, aqui eu desenvolvo. Então, você vai apenas substituir os valores de A e de B. No terceiro método, lembrando, eu vou definir que G de S, eu tenho um numerador e tenho um denominador. Vamos colocar numerador N de S, denominador D de S. Numerador está aqui, denominador está aqui. Eu vou precisar estimar minha derivada, ou seja, a derivada do denominador. Nesse caso aqui fica 2s mais 5, aqui escrito para nos ajudar. Então, quem são as raízes? Lembrando que eu tenho raiz em 2 e s mais 2 e s mais 3. As raízes estão localizadas em menos 2 e menos 3. Então, nesse caso aqui, eu vou escrever da seguinte forma, substituir, é um somatório. N igual a 1 até 2. 2 quer dizer a quantidade de polos que eu tenho, a quantidade de raízes que eu tenho no denominador. Vou escrever para cada uma. Para a raiz localizada em menos 2, G1 de Z vai ser 1 sobre 1, 1 do numerador, aqui substituindo esse valor na derivada. Então, 2 vezes 1, que dá aqui menos 2, nesse caso. 2 vezes menos 2, mais 5, que dá 1. Substituindo aqui, vai dar 1 sobre 1 menos exponencial, aqui a raiz, xn. Então, nós temos aqui menos 2, t, tempo de amostragem, z menos 1. Da mesma forma que x1 igual a menos 3, essa outra raiz. Então, eu vou ter aqui, apenas substituindo, x para menos 3, você vai ter 2 vezes menos 3 vai dar menos 6, mais 5, ou seja, esse valor aqui, menos 1. E apenas substituir o valor de xn. Então, o g de z é apenas juntar, porque eu tenho as duas funções, né? É um somatório, tá? E aí eu vou fazer a mesma, se vocês observarem, vai chegar no mesmo resultado, porém eu tenho que desenvolver até aparecer apenas um polinômio no numerador. É assim que devemos colocar sempre as funções de transferência. Bem, mas vamos apresentar de fato o conceito de função de transferência. Então, em um sistema discreto no tempo, a entrada U de K e a saída Y de K são sequências de números, sequências numéricas, então susceptíveis à representação por transformadas Z. Observe,
Essa descrição matemática de sistemas dinâmicos discretos no tempo é uma equação de diferenças. Então, a gente vai começar a apresentar os conceitos das equações de diferenças tão importantes para serem utilizados aqui em controle digital. No caso do sistema ser linear invariante no tempo, que é o que é a premissa que vamos trabalhar a partir de então, ela é desse tipo aqui apresentada. Observe que eu tenho coeficientes aqui paramétricos que não são variantes no tempo, o próprio nome já está dizendo, invariantes, são constantes. Eu tenho aqui a variação desses termos, e a variação aqui, eu tenho um n como a ordem do sistema, e m sendo menor ou igual a n para que a função não seja imprópria. Desse fato, se aplicarmos a propriedade do avanço nessa função de transferência, nós temos esse desenvolvimento aqui. Observe, é apenas utilizar lá aquele conhecimento que nós temos da propriedade do avanço. Supondo condições iniciais nulas, ou seja, nós vamos ter a anulação desses termos aqui, nós vamos obter z de n mais a n menos 1, zn menos 1, até e a zero de y de z, que é o lado direito, ao lado pertencente à saída, e os termos referentes à entrada que estamos denominando de u de z. Portanto, então, a função de transferência g de z é definida como uma razão das transformadas z, da saída y de z e da entrada u de z, supondo que o sistema possua condições iniciais nulas. Logo, a função de transferência g de z é uma representação desse tipo, lembrando, sempre será saída pela entrada, ou seja, y de z igual a g de z que multiplica a entrada, que vai dar essa representação que está aqui. Eu vou ter os termos no numerador e os termos no denominador. Lembrando que a maior ordem do polinômio no denominador é o que a gente chama de ordem do sistema. Sendo g de z racional, tem-se que os polos são as raízes do polinômio do denominador e os zeros são as raízes do polinômio do numerador. Então, eu posso também representar dessa forma, no formato racional. Uma outra forma equivalente de expressar a função de transferência é por meio de potências negativas de z. Essa é uma maneira, inclusive, mais fácil de você obter as equações de diferença, que a gente vai apresentar lá na frente. Então, se eu multiplicar o numerador e o denominador por z menos n, eu tenho esse formato aqui, que está representado. Para a resposta impulsiva, muitas vezes testamos isso, porque o impulso unitário vai representar a sequência de números ao longo do tempo. Eu vou ter que a entrada é igual a 1, quando eu digo que eu quero obter uma resposta impulsiva. Eu também posso obter a resposta ao degrau. Nesse caso aqui, ó, o degrau, eu tenho u de z, z sobre z menos 1. Vamos tratar isso também no exercício e mostrar ambas as utilidades dessa definição. Como o y de z, como a gente apresentou, e se vocês observarem o diagrama de blocos, g de z igual a u de z, ou seja, a saída é igual à função de transferência do meu sistema dinâmico, já que u de z é igual a 1. Se eu dividir o numerador pelo denominador, eu vou ter exatamente isso daqui, que é representado por essa saída y de z. Observe, nós temos um sistema que é causal, que é o que nos interessa, quando as suas respostas sempre ocorrem após ou simultaneamente com as entradas que são aplicadas ao sistema dinâmico em questão. E uma função de transferência é dita realizável, fisicamente falando, ou seja, eu preciso implementá-la de forma que seja satisfatória quando eu tenho um sistema causal. Se eu aplicar a propriedade do atraso na equação anterior em y de z, eu vou obter a sequência y de k, que é dada por essa representação aqui.
Para que G de Z seja fisicamente realizável, é necessário que o delta de Dirac de K menos N menos M ocorra sempre maior ou igual a zero, ou seja, N vai ser maior do que M. Logo, o grau do denominador de Z deve ser maior ou igual ao grau do numerador. Não faz sentido o grau do numerador ser maior do que o grau do denominador. Ou, em outra tradução, em outro dizer, o número de polos deve ser maior ou igual ao número de zeros.